Muito bem. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Gestos e Valores. E nesta noite vamos dar sequência aos nossos estudos, onde estamos nos baseando para o nosso curso de Reforma Íntima, na obra Roteiro. Roteiro é uma obra ditada pelo Espírito Emmanuel, com a psicografia, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E, para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. O programa Gestos e Valores vai ao ar todas as segundas a partir das 22 horas. Tá? E você pode estar participando aqui conosco da nossa teleaula ou nos acompanhando pela rádio Rede Amigo Espírita. Ok? Então vamos lá, pessoal. Nós estamos aí estudando uma sequência de aulas do livro Roteiro, ou seja, os seus capítulos, que nos faz pouco a pouco entender que estamos despertando para as nossas conquistas interiores, ou seja, é o homem diante de si mesmo. Isso mesmo, conforme nos propõe a questão 919 de O Livro dos Espíritos, conforme nós vamos conhecendo a nós mesmos, é a proposta desta questão. Conheça-te a ti mesmo. Nós, pouco a pouco, vamos entendendo sobre as nossas dificuldades, vamos entendendo sobre quem somos, as tendências que trazemos em nossa alma, em nossa personalidade espiritual. Vamos aprendendo a lidar com os nossos temperamentos, não é mesmo? E aí vai ficando, digamos que um pouquinho mais fácil para eu me tolerar. E é muito interessante usar essa expressão, né? Eu aprendendo a me tolerar. Porque é bem assim que acontece. Toda vez que eu aponto no outro defeitos e começo a criticá-lo a ponto de apontar suas falhas, mas estas falhas em nenhum momento consegue promover em mim uma autorreflexão, então eu estaria apontando o cisco, como nos coloca o Evangelho nos ensinamentos de Jesus, e deixando de olhar aquela trave enorme que eu carrego dentro de mim. Claro, eu posso não fazer ali, praticar o mesmo ato que eu estou censurando, mas quem diz que dentro de mim eu não trago situações muito semelhantes, onde eu posso mentalmente tramar, longos e extensos diálogos negativos, prejudiciais não só a mim, como a pessoa que eu guardo mágoa, por exemplo, que eu odeio, que eu tenho uma certa rixa, enfim, não é verdade? E eu vou aos poucos entendendo que este processo do autoconhecimento, processo do conheça-te a ti mesmo, vai fazendo com que eu vou pouco a pouco desenvolvendo em mim, através dessa técnica de me auto-observar, um progresso espiritual, porque eu vou me conhecendo. A partir desse momento, a partir deste progresso espiritual que o ser vai conquistando, é natural que na medida que eu vou me conhecendo, eu passo a tolerar mais o meu próximo. Este caminhar, este desenvolver, nós conhecemos como reforma íntima. Reforma íntima a qual todos, cada um de nós, de maneira individual, é singular o processo, deve iniciar, dar o start, começar, através da vontade ativa, a promover em si mesmo estas melhoras interiores. E então eu passo a conviver melhor com o meu próximo. Isso é natural, vai me gerar qualidade de vida. Mas vamos lá, vamos reprisar um pouquinho o capítulo anterior, para que nós possamos entrar aqui na aula de hoje, no plano carnal, porque também vamos tocar no assunto reencarnação. Vamos falar do plano carnal, ou seja, vamos falar do plano físico. Nós estamos encarnados no momento e vamos discutir sobre isso. A aula anterior nos colocava diante da lição o homem ante a vida. Nesta lição, nós comentamos sobre o processo do amadurecer do raciocínio, ou seja, o homem em sua caminhada
ele vai deixando os seus instintos inferiores, brutais, animalescos, e vai amadurecendo no raciocínio. Ele começa a questionar mais antes de cometer atrocidades, por exemplo. Ele permite se investigar. Não quer dizer com isso que ele cessa as suas ações, mas pelo menos começa a amadurecer o raciocínio nesse sentido. A partir daí, o próximo passo, ele começa a conquistar a inteligência comum, a inteligência a qual nós estamos acostumados. Podemos citar a inteligência acadêmica, do qual cada um de nós faz por merecer através dos nossos estudos, e vamos, através das nossas aptidões, né, vocacionais, nos engajando, encaixando, nos estimulando dentro das áreas que temos tendência. Né? A profissão que escolhemos, por exemplo, é um conhecimento comum. Então nós vamos aprendendo, não é verdade? As lições comuns do dia a dia, a prática de ir à escola, por exemplo, né? Os ensinamentos de cunhos psicopedagógicos, né? Nós vamos nos desenvolvendo. Então, dentro dessa área estaria aí o ensinamento, esta inteligência comum, né? Que nos citou o capítulo anterior, O Homem ante a Vida. Então, veja que interessante. Amadurecer o raciocínio através das experiências. A maioria delas dolorosas. Não quer dizer que isso seja regra, não é verdade? Mas nós parece que insistimos em repetir certas lições da qual nós já estamos acostumados e conscientes de que nos trará dor. Mas até que aprendemos a lição, né, de uma forma prática e eficaz, nós não vamos sair desse ciclo. Então observe, e é nesta hora que eu devo perguntar para mim mesmo: o que eu ainda estou insistindo em manter comigo? O que eu ainda não permiti, né, me livrar? É algo que eu tenho que me questionar. Há muitas situações da minha vida que já cumpriu a sua parte, já me ensinou, e eu insisto em carregá-las até aqui, nos meus ombros, né? Tornando meus dias mais cansativos. Então veja, eu amadureço o meu raciocínio. E eu vou partindo para o meu campo interior também. Eu vou conquistando a minha inteligência comum, eu vou ganhando conhecimento, não é verdade? E, através dessas observações íntimas que o homem vai traçando, que ele vai travando consigo mesmo através do seu caminhar, das dores, dos sofrimentos que resultam nas experiências, o homem acorda. Acorda para as leis da consciência. Aos poucos, nós, por exemplo, nós estamos acordando. O simples fato de eu desejar um dia melhor, de eu desejar que eu quero uma pátria melhor, mas não vamos ir tão longe. Vamos começar do pequeno, do micro. O simples fato de eu desejar que o meu lar, ou que a minha casa se torne um lar e se torne melhor. O desejar que o outro, meu companheiro, a minha companheira, os meus amigos, enfim, se tornem melhor, ou a minha convivência com eles se torne melhor. Eu estou acordando, eu estou amadurecendo, eu estou ganhando maturidade espiritual. Mas para isso, eu devo provocar em mim, não aguardar que ocorra. Então notem que esse despertar, ele é gradual. Ele vai ocorrendo na medida que eu vou buscando essas respostas interiores. Este é o homem diante da vida. Eu acordo para a minha consciência. É o homem que desperta dentro de si mesmo, com interrogativas. Quem sou? O que sou? De onde eu vim? O que é tudo isso aqui? O que eu estou fazendo? Qual que é o meu objetivo? Olha que quantas questões profundas, né? Profundas, poéticas, lindas e ao mesmo tempo assustadoras. Porque parece que nada há as responde.
A menos que eu trave esse conhecimento comigo mesmo, a menos que eu busque esta informação, aí sim, aí eu estarei indo ao encontro deste acordar. Eu estarei despertando dentro de mim mesmo. E é nesse momento que eu miro meu olhar para o infinito e vou me questionar onde está a estação deste meu destino, do nosso destino. Onde é que eu vou aportar? Onde isso tudo vai me levar? Isso é progresso espiritual. É através da observação que eu cresço. É possível fazer meditação sentando diante de um jardim e observando suas folhas, a coleção de plantas das mais variadas espécies ali que nós podemos ter, a harmonia de um formigueiro. Nesse momento questionar o que é tudo isso aqui. Isso é vida. Está tudo vivo. Nós estamos conectados, transmitindo informações e recebendo informação. Esse é o homem que acorda diante da vida, né? Isso é o amor desperto. Isso é tão bonito, né? Amar tem um significado muito mais profundo. Quando nós realmente começamos a amar, nós respeitamos a vida, nós promovemos vida no outro, e não só no próximo, o ser humano, conforme costumamos interpretar, mas no próximo como sendo todos os reinos da vida. Eu passo a respeitar. Então ninguém mais precisa me ensinar que eu tenho que tomar conta do planeta, que eu tenho que zelar pela minha casa. Minha gente, o planeta Terra é nossa casa. E às vezes nós nos pegamos perguntando o que nós estamos fazendo desta nossa casa. O que nós estamos querendo com tudo isso? Porque cada um tem sua verdade. E dentro dessas razões, dentro dessas verdades, muitos agridem seus irmãos. Até lhes tiram a vida em nome de suas razões e dos seus pontos de vistas exclusivos. Então notem que aí nós não estamos acordando dentro de nós mesmos. Mas aquele que acorda, que é o observador de si mesmo, ele começa a entender e começa a enxergar as outras dimensões da vida. Começa a entender que temporariamente nós estamos encarnados neste lar chamado planeta Terra. Em meio a este mar cósmico, infinito, que nós ainda não sabemos o que é, que nós ainda não compreendemos. E principalmente quando nós estamos encarnados, tá? Porque os nossos instintos se abafam. E é bem disso que vai tratar a lição dessa noite. Tá? É bem disso. Então veja, o conhecimento de si mesmo. À medida que eu vou me conhecendo, eu vou entendendo que eu sou um ser espiritual. E estou sempre em progresso. Esse conhecimento que eu vou adquirindo, conforme eu vou despertando, acordando em mim, vai me promovendo, espiritualmente falando. Eu vou ganhando progresso espiritual, vou ganhando maturidade. Pessoal, não é difícil comparar isso. Observe, cada um de nós aqui presente na sala, como eu era há 5 anos atrás, tá? Não precisamos ir tão longe. O que eu já não faço mais que eu fazia lá? Quais são as experiências se hoje, que me ocorria no passado e que me tirava tanto sossego, que me perturbava tanto, que se hoje acontecer novamente na minha vida, eu vou saber tirar de letra, porque eu ganhei maturidade espiritual. Bendito seja a dor que educa e que liberta, que desperta e que promove no espírito encarnado, na alma encarnada, o progresso espiritual. Porque aí sim, eu despertei em mim. Eu posso tomar um outro caminho, que é o da lamentação, que é o da injustiça, que é o da incompreensão, a não aceitação. Enfim, a culpa vai ser de alguém. Né? Aí eu não utilizo os mecanismos da vida como sendo meus instrutores, meus professores. É desses recursos que nós vamos falar nessa lição da noite, no plano carnal. Então, percebam, o conhecimento de nós mesmos promove o progresso espiritual, que me dá maturidade espiritual, né?
que me permite, veja bem, acessar o meu potencial. É isso que é importante. Tá? Conforme eu vou crescendo espiritualmente, eu vou acessando este meu potencial. Lembra da questão 621 do Livro dos Espíritos? Onde está escrita a lei de Deus? Em potência, claro, ela está em germe despertando na consciência. Então, conforme eu vou ganhando maturidade espiritual, é natural que eu vou acessando esse meu potencial. Eu vou despertando a minha superconsciência. Meus amigos, este ser espiritual, nós aqui agora, estudando esta lição, que está nesta experiência humana agora, todos nós estamos encarnados. Tá? É claro que nós temos a companhia dos nossos amigos que não têm um corpo físico também, tá? Mas vão ter. Assim como nós, uma hora não teremos mais esse corpo físico. Tá? É questão de reflexão. Então, o ser espiritual que somos está tendo neste momento uma experiência humana, e aqui nós entramos na lição da noite, no plano carnal. Então prestem atenção, porque aqui nós temos de ter muita disciplina. Viu, gente? Aqui, no plano carnal, nós temos de ter muita disciplina, porque os nossos sentidos vão ser abafados. Não quer dizer totalmente, mas nós vamos perder a maior parte, tá, dos nossos sentidos extrasensoriais, porque nós estamos na carne. Então, caberá a nós desenvolver, promover isso em nós. Quanto mais responsabilidade ante a vida eu vou tendo, mais sensibilidade eu vou desenvolvendo em mim, porque eu vou ganhando um progresso espiritual, isso é natural, e caso isso não venha a atrapalhar, essas faculdades, elas vão se tornando cada vez mais significativas, cada vez mais notadas. A expressão correta é essa, por mim. Então eu vou me tornando um ser mais sensível. Eu presto atenção com mais calma. Eu retiro das experiências grandes lições. E vejam, pessoal, e aqui é um indício de qualidade de vida muito interessante. Conforme nós vamos progredindo espiritualmente, e conforme o amor vai provocando em nós, tá, a mudança, de maneira a ir alterando aquela multidão dos pecados que nós já contraímos ou que nós carregamos em nosso mundo interior, na nossa personalidade espiritual, aquilo que chamamos de tendência, enfim, este amor vai operando esta mudança, esta transformação, eu também vou operando uma transformação nas ocorrências da minha vida. Tá? Aqui nós podemos falar de destino. Eu posso usar essa expressão aqui. Não aquele destino fixo, só tem que acontecer e pronto, você está condenado. Não. Eu estou falando do ser espiritual que no plano carnal, por entender que está numa experiência humana, vai utilizando dos recursos espirituais que possui, vai desenvolvendo, vai conhecendo a si mesmo, vai acessando, através do seu progresso espiritual que lhe dá maturidade e responsabilidade, vai acessando o seu potencial, desenvolvendo assim suas faculdades extrasensoriais, captando melhor as informações. Quantos de nós aqui, meus amigos, não aprendemos, parece que por osmose, né? A coisa funciona. Só de observar um outro irmão passando por uma experiência. Tá? E vamos mais longe? Só de observar os nossos pensamentos. É aquele momento que eu quero agir e a consciência me dá um insight desta minha ação. Olha, se você agir, ocorre isso. Né? É a pré-cognição. Né? Aquela coisa que parece que eu tenho uma informação do futuro, do que vai ocorrer. E não estou falando de adivinho, não é nada disso. É uma potência que nós estamos despertando em nós. Sexto sentido, ok? Para ficar bom para todo mundo. Então, eu até quero fazer, eu quero lhes enganar, mas eu não posso, porque o meu dever, o dever que eu carrego dentro da minha consciência, como um estatuto divino, diz que eu não devo fazer ao outro aquilo que eu não desejo para mim, mesmo que o outro tenha feito.
Agora, meus amigos, vamos colocar sempre o bom senso e eu deixo isso sempre claro aqui. Eu não estou falando da defesa, né? Não é isso que eu estou me referindo. Ninguém aqui quer se tornar chacota, capacho. Não é isso, tá? Não é isso. O que eu estou dizendo é que, ante ferir e ser ferido, prefira calar-se, cessar o movimento, cessar a ação. Mais uma vez eu volto a frisar. Não estou citando aqui, não estou colocando a defesa. Não é isso. O bom senso nos diz, né, o que é bom para nós e o que não é bom para nós. Nós já temos essa condição de avaliar. A grande dificuldade é que eu tenho uma justificativa para agir com você da forma como eu ajo. E é esta justificativa, viciada em minhas tendências, que não me deixa eu ser um autocrítico sincero. Então eu não promovo esse progresso, porque eu estou sempre certo. Coisa chata ensinar alguém que está sempre certo. Não tem nada para aprender. Entende? Não tem nada. Vocês já conhecem? Já tiveram oportunidade de conhecer pessoas que estão sempre certas? Elas não têm nada para aprender. Fica difícil promover reformas assim. Não é? E sábio é aquele que sabe que sempre terá algo para aprender com o outro. Não importa o quão pequena seja a lição, é possível extrair grandes oportunidades dela. Então vamos lá. Nós estamos numa experiência humana, no plano carnal. Daqui a pouquinho eu vou entrar na lição, viu, pessoal? Estou querendo dar aquela contextualizada aqui. Tá? Estamos isolados num corpo físico, nós vamos ver isso lá. As nossas percepções estão reduzidas aos limites que se fazem necessário. Veja que interessante. Nós vamos falar sobre isso. São restrições, né? Aqui eu teria que perguntar, por exemplo, qual é o objetivo da reencarnação, tá? Nós vamos ir para esse caminho. Daqui a pouquinho. Vamos pegar o livro e vamos fazer a lição deste capítulo. Agora, creio que já chegou o momento. Nós falamos um pouquinho, né, de estar aqui nessa experiência humana. Então, eu estou no corpo físico. Meus sentidos estão, né, abafados, tá? Isolados, estão contidos. O Emmanuel vai trabalhar isso. E aí? Como que eu faço? Eu consigo vencer minhas tentações? Qual que é o caminho? Qual é o método prático e eficaz? Vamos lá, pessoal. Ó, método prático e eficaz. A gente sempre fala isso. Tá? Para quê? Para frisar, para ficar claro. É a questão 919. Conheça-te a ti mesmo. Vamos caminhar na lição e vamos ver o que Emmanuel, né, nos reserva para essa noite aqui. No plano carnal, do livro Roteiro. Isolado na concha milagrosa do corpo. Veja como Emmanuel define, né, o corpo físico. Milagrosa. E é um instrumento milagroso, né? O espírito está reduzido em suas percepções. Exatamente. Há limites que se fazem necessários. Para que esses limites? Para que eu possa me esforçar para desenvolver-me. O esquecimento temporário, por exemplo, de outras vidas, é um dos limites que se faz necessário. O abafamento das percepções extrasensoriais, para que eu conte com os meus sentidos, sim, espirituais, mas abafados e reduzidos dentro de um corpo físico, o que me faria prestar mais atenção ainda em mim para saber decifrá-los. É a dificuldade. Dentro de uma dificuldade nasce uma necessidade. Tá? E através dessa necessidade eu vou me aperfeiçoando e vou melhorando. E o caminho é o conhecer. Eu vou conhecendo a mim mesmo e vou descobrindo a rota. Né? Qual caminho devo seguir para melhorar de forma prática e eficaz? Olha quanta coisa a gente tem aí para conversar, né? Então vamos lá. Vamos seguir em frente. Tá? A esfera sensorial funciona para ele aqui, Emmanuel está dizendo, funciona para nós a maneira de câmara abafadora.
Tá? Então o corpo físico abafa, né? Restringe as minhas faculdades, a minha potência, que está aqui, ó, gravado da minha consciência. Tá bom? Visão, audição, tato, padecem enormes restrições. Notaram? Notaram isso? Então Emmanuel está falando que esses sentidos nossos padecem enormes restrições. O ser espiritual consegue captar muito além disso que nós estamos acostumados. Tá? Muito, muito além. Vamos adiantando que nós vamos entender. Olha que interessante, eu quero que aqui vocês prestem muita atenção e até grifem. Tá? O cérebro físico. Nós vamos tocar nesse assunto. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para que prestem atenção nessas colocações de Emmanuel. É o parágrafo onde ele vai apresentar o cérebro físico. Tá? Nos outros próximos aqui, tá? Ele vai esmiuçar, né? Tratar do assunto que ele quer realmente falar a respeito do cérebro físico e de suas potências. Tá bom? Então prestem atenção. Ó. O cérebro físico é um gabinete escuro. Ok? Então, ele já deu a dica para nós. Proporcionando-lhe ensejo de recapitular e reaprender. Então vamos lá. O cérebro, tá falando aqui físico, é um gabinete escuro, ok? Proporcionando-me, então ele vai me proporcionar aqui quando a minha alma encarnou nesse corpo, ele vai me proporcionar a oportunidade para que eu possa recapitular e reaprender. Recapitular o quê? Aquilo que eu trago da minha bagagem espiritual de vidas passadas. As tendências é uma delas, tá? E reaprender. Nesse momento, eu só paro aqui um pouquinho, tá? Vocês podem grifar esse trecho aí, para chamar a questão 132 do Livro dos Espíritos, e depois vocês podem estudar, a questão 132, que vai falar do objetivo da encarnação. Então Kardec pergunta, qual é o objetivo da encarnação? De forma simples, tá? Resumida. Vamos lá? O objetivo da reencarnação é fazer o ser espiritual progredir, rumar para a perfeição através deste recapitular e reaprender, não é? Nos tornar seres melhores, exatamente. Tá? Recapitular e reaprender nos torna seres melhores. Agora não precisamos ir longe, não. Vamos falar só desta oportunidade reencarnatória. Quantos aqui presentes na sala, já não fez esta ação aqui, já não praticou esta ação, esta atividade que Emmanuel está citando aqui, que o cérebro físico proporciona, recapitular e reaprender só nessa vida? É aquilo que eu citei há poucos instantes atrás. Quantos de nós, olhando uns 5 anos para trás, né, foi o que nós colocamos aqui, do nosso passado, já não recapitulou e aprendeu o suficiente para não errar mais como errava há 5 anos atrás? Quantos aqui presentes? Então, entenda como o estudo vai ficando facilitado assim. Né? Quando nós contextualizamos para a vida prática, é isso que Emmanuel quer. Tá? Se a gente matar essa charada, meus amigos, se a gente melhorar nesta oportunidade reencarnatória, daqui a pouco nós vamos estar entendendo coisas que a gente não conseguia compreender há algum tempo atrás. Isso é natural, é progresso espiritual. Então vamos aproveitar o máximo nesta oportunidade reencarnatória para que nós, quando voltarmos para casa, conseguimos pelo menos ter tirado o máximo de proveito desta experiência aqui. Esse é o nosso objetivo, nos tornar seres melhores. Tudo bem, algumas coisas vai doer, não é verdade? Algumas experiências doem, machuca, é complicada de passar, mas nós não estamos sozinhos. Nós temos, além de pessoas encarnadas para nos auxiliar, nós temos nossos irmãos espirituais. O objetivo é o quê? Melhorar? Progredir espiritualmente? Rumar para a perfeição? Emmanuel está citando aqui, recapitular e reaprender. Ora, meus queridos, então nós trazemos coisas do passado. Não tem injustiça. Tá? Questão 132 do Livro dos Espíritos. Vamos pegar mais uma? Tá? Vamos pegar aqui a questão
133, só um trechinho dela, não vou citar nada aqui, tá? Questionar, levantar, abrir estudo sobre essa questão, não. Não, só vou pegar uma citação dos Espíritos aí já respondendo. As dificuldades da vida, frequentemente, são consequência da imperfeição do Espírito. As nossas dificuldades são consequência das nossas imperfeições. Então, o grande segredo é mudar isso. É o bem ou o mal sofrer, conforme nos ensina o Evangelho, segundo o Espiritismo. O que eu vou querer? Eu vou querer continuar sendo a mesma pessoa, sem nenhuma perspectiva de mudança, só porque eu acho que eu sou assim mesmo e pronto, quem tem que se mudar é os incomodados. Gente, o que é isso? Que projeto reencarnatório, mas sem graça, sem grandes significados. Ou seja, eu acredito mesmo que eu sou assim e pronto, acabou? Não. Né? Nós temos que despertar essa fé em nós. Esta conexão que nos liga ao divino. Conforme nos propõe o capítulo 19 de O Livro de O Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. Leiam lá a última lição, tá? Sobre a fé divina e humana. O espírito de Hahnemann vai falar a respeito. É um sentimento inato. Já vem conosco no nosso bojo espiritual. Cabe a nós ir desenvolvendo. E ele cita aí, lá na lição do Evangelho. A fé divina, colocada em ação, estimulada, trabalhada, desperta pela vontade, consegue ocasionar prodígios que no passado era chamada de milagres. Então, quanta coisa a gente não pode provocar em nós mesmos e no nosso próximo. Nós temos laboratório divino aqui, ó, na consciência. Tá? Por isso, volto agora a repetir a afirmação dos nossos benfeitores espirituais que está contida na questão 133 do Livro dos Espíritos. As dificuldades da vida frequentemente são consequências da imperfeição do espírito. Olha que legal, né? Quantas oportunidades de progresso e crescimento espiritual nós não conseguimos conquistar por meio da autossuperação. E é essa autossuperação que me faz provar que sou grande, que tem algo maior gerenciando tudo. Questão número 1. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, da qual me escapa ao conhecimento de então. É Deus. Meus amigos, tem muita coisa para a gente comentar, não é verdade? Mas vamos caminhar. Vamos lá. Então, este cérebro físico, que é um gabinete escuro, nos proporciona o ensejo de recapitular e reaprender. Às vezes na lição, meus amigos, eu vou falar em primeira pessoa, tá? Eu mudo um pouquinho aqui o esquema, tá bom? Só para conseguir passar a responsabilidade para nós, tá bom? Então vamos lá, continuando. Conhecimentos adquiridos e hábitos profundamente arraigados nos séculos, aí jazem na forma estática de intuições e tendências. Está falando do cérebro. Emana. Vamos repetir? Conhecimentos adquiridos e hábitos profundamente arraigados nos séculos. Oportunidades reencarnatórias passadas. Aí jazem, o gabinete escuro, aguardando o meu despertar, para promover esses talentos que eu carrego, para saber onde eu tenho que melhorar, o que é minha tendência, onde estão minhas fraquezas, onde estão minhas oportunidades. Tá? Aí jazem na forma estática de intuições e tendências. Isso é para meditar, minha gente. Isso aqui é para fazer a gente crescer e acordar. Tá bom? Continuando. Também neste gabinete escuro, né, que é o cérebro físico, tá? Olha o que ele fala no próximo parágrafo. Forças inexploradas e infinitos recursos
recursos nele dormem. Questão 621. Livro dos Espíritos. Pode escrever aí do ladinho, tá? As leis de Deus gravadas na consciência. Forças inexploradas, ou seja, nós ainda não estamos buscando esses recursos, né? E infinitos recursos nele dormem, aguardando, prestem atenção agora, eu quero que vocês grifem, pode grifar, até o final. A alavanca da vontade para se externarem no rumo da superconsciência. Então é essa alavanca da vontade que eu vou movimentando através da autossuperação, tá? Que me promove o progresso espiritual, vai me dando maturidade espiritual que me movimenta, né? Que me faz progredir, rumo, né? Caminhar para a conquista dessa superconsciência. Então eu estou abafado. Em meio às minhas dificuldades do recapitular e reaprender, surgem as minhas necessidades. Eu tenho que me movimentar. No que eu começo essa movimentação para o aprender, para o crescer espiritualmente, eu começo a rumar para esta superconsciência. Entendeu? Até aqui nós estamos tratando de uma maneira bem simplesinha. Tá? Bem simplesinha. Para buscar contextualizar na prática. Como eu estou agora. Como que eu ajo com o meu próximo. Como que eu convivo com aqueles que estão no meu lar. É tudo experiência, minha gente. Isso aqui é a lição no plano carnal. É experiência humana. Somos nós, isolados em um corpo físico, temporariamente com os nossos poderes extrasensoriais abafados para que eu possa recapitular e reaprender. Mas cabe a mim desenvolver o meu aparelho, tá, físico, conforme eu vou educando aqui a minha vontade. Vou desenvolvendo estas frequências salutares, positivas, que interferem diretamente no meu perispírito, né? Que automaticamente vai refletir no plano físico. Isso é progresso. Isso cabe a nós. Isso é responsabilidade. Tá? Responsabilidade. Eu posso promover o meu corpo físico como eu posso matá-lo. Com as ondas mentais desajustadas. Então, olha a nossa responsabilidade. Claro que isso não ocorre da noite para o dia. Mas o hábito no pensar faz com que o corpo físico venha a sofrer um determinado dano, mas caso for positivo, um progresso. Na dúvida, meus amigos, eu sempre peço, leiam o capítulo 4 do livro Nosso Lar, o Médico Espiritual. Ali, o Dr. Henrique de Luna vai dar o diagnóstico sobre a situação perispiritual de André Luiz e vai falar sobre os hábitos que ele tinha no plano carnal e como ele tratava o próximo e como essa energia da hostilidade o atingia, já que ele vibrava nessa mesma frequência. Tá bom? Só para a gente recapitular, certo? Sempre é bom anotar, para que vocês possam estudar depois e comparar. Perfeito? Então vamos lá. Rumando aqui na nossa leitura. No templo miraculoso da carne, aqui, Emmanuel está se referindo ao corpo físico, em que as células são tijolos vivos, não é uma expressão comum essa, ok? A célula, este mundo vivo, que se comunica com os meus pensamentos, com as minhas emoções, com os meus sentimentos. Qualidade de vida, minha gente, é muito mais do que define a Organização Mundial da Saúde, tá? Qualidade de vida começa aqui, na consciência, na mente, tá bom? Então vai, no templo miraculoso da carne, em que as células são tijolos vivos, na construção da forma, nossa alma permanece provisoriamente encerrada em temporário ouvido. Vamos melhorar essa palavra? Em temporário esquecimento, mas não absoluto. Olha que informação interessante, Demana, mas não absoluto. Porque se transporta consigo mais vasto patrimônio de experiência, é torturada, que vamos continuar, torturada por indefiníveis anseios de retorno à espiritualidade superior. Ou seja, nós, no íntimo, é aquela melancolia, né? Nós sabemos, nós sentimos, né? Mesmo sem
nos lembrar conscientemente falando. Mas nós sentimos esta ligação com o plano espiritual, que às vezes pode ocorrer neste sentimento de saudade, que gera esse anseio de retorno à espiritualidade superior. O superior nos convida a crescer, ele nos chama sempre, nos ensina sempre, através das oportunidades da vida. Cabe a nós, né, ir criando regras de condutas conscientes, melhoradas. Vou me utilizar dessa expressão. Por quê? Porque nós devemos melhorar a nossa convivência. Cada vez que eu vou progredindo espiritualmente, eu vou encontrando meios, tá, que vão me pedir outras necessidades e que vão também me mostrar que existem outras maneiras, através destas necessidades, de conviver com o próximo de forma harmônica. Isso é progresso. Tá? Então, hoje, a nossa melhor forma de conviver, um exemplo, uns com os outros, nos é apresentada dentro de algumas necessidades. Amanhã, lá na frente, com o nosso progresso espiritual, as nossas necessidades serão outras. Porque nós vamos ter, né, abrido mão de muita coisa que já não faz mais sentido para nós. Não é mais prioridade. Então a necessidade muda. Tá bom? Então isso é progresso espiritual. Então vamos lá. Demorando-se enquanto no mundo opaco, em singulares e reiterados desajustes. O nosso caminhar. Os nossos desequilíbrios, os nossos acertos, os nossos erros. Vamos adiante. Dentro da grade dos sentidos fisiológicos, o corpo físico, novamente a Emmanuel está falando, porém, o espírito recebe gloriosas oportunidades de trabalho no labor de autossuperação. Então, notem, olha a afirmação que Emmanuel deu para nós aqui. Ó. Mesmo encarnado aí no plano físico, tá? Mesmo com toda dificuldade, seus sentidos abafados, o espírito recebe, ou seja, nós recebemos gloriosas oportunidades de trabalho no labor, né, na ação ali para promover a autossuperação, certo? Então nós devemos analisar isso, porque em toda situação que ocorre em nossa vida há uma oportunidade também de autossuperá-la. Agora vai caber a mim promover essas faculdades interiores. Quanto mais eu treino, mais preparado eu fico. Isso é uma verdade, em todos os sentidos, em todas as áreas do conhecimento que nós já temos. Quanto mais treino, né, quanto mais eu me preparo, mais apto eu fico para vir desenvolver, para vir dominar determinados assuntos. Tá? Então isso é em comum acordo. Né? Todos nós, creio que chegamos a essa conclusão facilmente. Para fazer algo, nós precisamos pelo menos ter conhecimento de causa daquilo, para poder operar aquela situação, né? Comandar, agir, enfim. Continuando. Sob as constrições, ou seja, estritamento, pressão, naturais do plano físico, é obrigado a lapidar-se por dentro. Exatamente. Né? Isso que nos pressiona, que nos limita, que nos estreita, que é o corpo físico, faz com que eu busque a informação dentro de mim mesmo. É o conheça-te a ti mesmo. É o acesso ao primeiro universo que eu tenho, o interno, que está totalmente conectado ao universo externo. Conforme eu me conheço, melhor eu vou conseguir melhoras, né? Eu vou promovendo em mim e melhor eu vou conseguindo me adaptar com as situações que surgem diante do meu caminho. Tá bom? Vamos lá. Caminhando. É obrigado, então, a lapidar-se por dentro, a consolidar qualidades que o santificam e, sobretudo, a estender-se e a dilatar-se em influência, pavimentando o caminho da própria evolução. Aqui Emmanuel está falando do nosso crescimento espiritual. Tá bom? Aprisionado no castelo corpóreo, novamente o corpo físico. Percebeu que ele tratou, né? Colocou aqui umas 4 citações já sobre o corpo físico de maneira, né,
bem peculiar, próprio de Emmanuel. Então vamos lá, aprisionado no castelo corpóreo, os sentidos são exíguas frestas de luz, ou seja, pequenas, né? Vamos falar assim, né? Pálidas frestas de luz, tá? Possibilitando-lhe observações convenientemente dosadas, a fim de que valorize no máximo. Então, prestar atenção que dentro das leis da mente nós não damos salto, nós vamos nos esforçando, vamos conquistando, e conforme nós vamos ampliando os nossos recursos espirituais, nós vamos valorizando mais ainda. Já pensou se tudo nos fosse dado de mão aberta? Nós não valorizaríamos, não é verdade? O valor é dado mediante ao crescimento espiritual de cada um. Claro que há aqueles que conquistam de uma maneira até mais fácil e sabem dar um valor muito grande, muito mais do que aquele que conquistou penosamente, vamos colocar assim, tá? Mas Emmanuel está dando um exemplo clássico, tá bom, pessoal? Então, por mais limitado que sejam os nossos sentidos, né, espirituais enquanto estamos no corpo físico, nós vamos desenvolvendo esses talentos, essas qualidades, e vamos dando um valor a eles, tá? Valor, por isso que ele coloca aqui, né, que essas observações que nós vamos tendo do espiritual são convenientemente dosadas, a fim de que nós possamos valorizá-las ao máximo. Uma lição muito interessante para comparar com essa aqui está no livro Pensamento e Vida, que está me vindo agora a lembrança. A lição número 1, tá? O espelho da vida. A mente é um espelho da vida em toda parte, assim vai começar Emmanuel. Em meio ao capítulo, ele vai citar uma afirmação muito parecida com essa, né? Que nós não conseguimos dar um salto muito grande do círculo, né, no qual estamos experienciando, do qual nossa mente está experienciando, porque nós não compreenderíamos, mas nós podemos ter insights muito profundos, viagens muito profundas, contatos muito profundos com nós mesmos, que promove um despertar gigantesco, de acordo com a capacidade espiritual de cada um. Tá bom? Mas isso é progresso, nós temos que ir em busca, temos que querer, promover, almejar esta conquista, tá? Vamos lá. Então, tudo isso ocorre para que nós possamos valorizar ao máximo, né? No máximo, os nossos recursos, tá? No espaço e no tempo, enquanto nós estamos aqui. Então, vamos aproveitar mesmo, vamos abraçar, né? Vamos promover essas conquistas, tá? Através destas experiências, para que possamos dar o devido valor a elas. Na existência carnal, encontra multiplicados meios de exercício e luta para a aquisição, ou seja, conquistas, e fixação, aprendizado, né? Ali através da experiência, fixação dos dons de que necessita para respirar em mais altos climas. Ó, progresso espiritual. Então nós temos essa condição aqui. Felicidade deve ser promovida aqui, não ali na frente. É agora. Eu sou feliz e ponto. Por quê? Simplesmente porque já tem um corpo físico. Acordou no corpo físico hoje. É mais uma oportunidade. Porque poderia não ter acordado. Quer ter um exemplo simples? Entre nas redes sociais e leia os noticiários. Muitos não estão mais no corpo físico. Mas parece que com a gente isso nunca vai acontecer. Então eu deixo para depois as promoções do hoje que eu deveria me autoeleger. É de se pensar, é de se meditar e é de se praticar quando chegarmos a uma conclusão. Tá? Vamos continuando. Pela necessidade, sempre necessidade, né? O verme se arrasta das profundezas para a luz. Pela necessidade, a abelha se transporta a enormes distâncias para procurar a procura de flores que lhe garantam o fabrico do mel. Olha bem que a necessidade promove. O espírito atravessa. Perdão, vamos voltar aqui que eu pulei uma informação. Assim também, pela necessidade de sublimação, aqui Emmanuel já vai dirigir a nós. Ó, assim também,
pela nossa necessidade de sublimação, o nosso espírito atravessa extensos túneis de sombra. É a ignorância da alma, né? É a ignorância espiritual nossa, tá? Há pouco tempo atrás nós estávamos saindo da animalidade. Animalidade, eu digo, nos instintos inferiores, né? Entendeu? Hoje nós já não matamos mais. Olha bem, já atravessamos esses túneis de sombra na Terra, de modo a estender os poderes. Olha o que Emmanuel fala, que eles são peculiares, que pertencem ao Espírito, a nós. Temporariamente estamos internados em um corpo físico. Este milagre divino que nos foi oferecido. Ok? Então devemos, claro, aproveitar, tá bom? Sofrendo limitações, improvisa, né? Vamos tacar aqui em primeira pessoa, ó. Conforme vamos sofrendo limitações, nós vamos improvisando novos meios para a subida aos cismos da luz, ok? Marcando a própria senda com sinais de uma compreensão mais nobre do quadro em que sonha e se agita. Portanto, meus amigos, que as nossas necessidades de hoje, que tanto queremos, para a nossa pátria, né? Por exemplo, Brasil, coração do mundo, conforme a expressão, pátria querida do Evangelho. Nós precisamos antes promover uma educação consciente e individual em cada um de nós, para que ela gere amor, para que esse amor se espalhe e contagie, que é uma necessidade, e encontre outras mentes na mesma sintonia, que vão formando uma corrente de fluidos positivos. E esta educação individual vai se transformando em uma educação coletiva. Aí sim, nós vamos entender o que é a pátria do Evangelho, tá? Nós vamos sair do desejo apenas. Nós vamos praticar. Vamos fazer, ok? Esse é o caminho, tá? Esse é o caminho. Por isso que o Cristo afirmava, né? Eu sou o caminho. Qual é o caminho que Jesus nos deixou? Seus ensinamentos morais, tá? Ensinamentos morais. É o conteúdo do código de ética do Cristo. É universal. É universal os ensinamentos morais. Qualquer globo habitado pode ministrar esse conhecimento, que já tem a condição de recebê-lo, claro. É universal. Eu sou o caminho da verdade. Conforme nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos conhecendo o que é a verdade. O que tem real significado para nós, como promoção de espíritos destinados ao bem e ao amor. O caminho da verdade e da vida. Então, olhe o progresso, né? É um caminhar isso. Tá? É uma informação como se fosse placas, né, indicando a rota. Promova o caminho, promova a verdade para obter esta vida plena, como lhe é garantida, como é do nosso direito. Tá? Então vamos lá, vamos continuar. Já estamos indo aqui para a conclusão do estudo. Tá? Sofrendo limitações. Olha que interessante, né? Nós colocamos isso. Vamos trabalhar isso aqui. Sofrendo limitações, improvisa novos meios. Tá? Quais são as limitações que hoje nós estamos sofrendo? Tá? Quais são? Isso é para estimular. Dentro dessas limitações, nós não estamos promovendo novos meios? Nós não estamos querendo que o nosso lar, né, nossas residências, o nosso lar, se torne um lar melhor? Que a nossa vizinhança se torne melhor? Que o nosso município se torne melhor? Que o nosso estado se torne melhor? Que o nosso país, a nossa nação se torne melhor? Nós não estamos desejando isso? Então, tá? Sofrendo limitações, nós já estamos sofrendo limitações. Tá? Nós vamos improvisar novos meios para a subida aos cismos da luz. É essa autopromoção, essa autossuperação que vai nos fazer colher os bons frutos. Nós estamos sendo forçados a crescer interiormente. Chegou o momento. Tá? A vacina está na nossa mão. É o estudo consciente das leis gravadas na consciência. Tá? Todos nós estamos condenados a sermos felizes, mas nós vamos ter que
ir descobrindo pouco a pouco como se apossar desta felicidade através das pequenas coisas que já possuímos, que já está conosco, que está ao nosso redor, família, os amigos, nosso corpo físico, nossas oportunidades, nossas dores e os nossos sofrimentos, que nos promovem bênçãos de amor e de luz. Olha quanta coisa às vezes nós deixamos passar. Vamos lá, vamos progredindo aqui nos estudos. Torturado pela sede de infinito, todos nós, né, temos isso, carregamos conosco, cresce com a dor que o repreende, e a dor faz isso mesmo. Toda vez que eu causo um dano a alguém, ela vem e me repreende. Né? E com o trabalho que o santifica. Isso é maturidade espiritual. Tá? Nós vamos conquistando aos poucos. As faculdades sensoriais são insignificantes réstias de claridade, descerrando-lhe leves notícia do prodigioso reino da luz. Então, essas faculdades sensoriais, aos poucos, vai me permitindo conectar e usufruir desses benefícios espirituais. Lembrem-se, nós estamos encarnados, submetidos temporariamente a um abafamento sensorial. Mas aos pouquinhos eu consigo isso, né? Essa expansão de consciência. No sono físico é um exemplo disso. Daqui a pouquinho eu vou ler o que vocês estão escrevendo aí, tá? Vamos continuando para já fechar aqui o estudo sobre leitura, com a leitura do livro, né? Agora, veja como Emmanuel conclui o parágrafo. Tá? Ele citou acima, as faculdades sensoriais são insignificantes réstias de claridade, descerrando-lhes leves notícia do prodigioso reino da luz. Aqui ele conclui agora. E quando sabe utilizar, ele está dando um recado para nós. E quando nós, enquanto encarnados, sabemos nos utilizar, olha bem, as sombras do palácio corporal, ou seja, mesmo abafado dentro do corpo físico, que nos aprisiona temporariamente. Eu disse que eu iria passar algumas colocações para a primeira pessoa. Para o desenvolvimento, então essa prisão temporária do nosso espírito no corpo físico é para o nosso desenvolvimento, tá bom? Para a melhoria das nossas faculdades divinas. Está falando aqui, ó, que o aprisiona temporariamente para o desenvolvimento de suas faculdades divinas. Tá? Nos obrigando. Obrigar é uma maneira de eu me expressar. Mas se nós formos avaliar, é bem por aí. Não estou colocando com relação a livre-arbítrio, querendo bater de frente, não é nada disso. Obrigando porque eu tenho sede de infinito, de sabedoria. Entenderam? Então aqui eu passo a meditar e a agir no bem. É o que está dizendo o parágrafo. Na medida que eu vou provocando isso, o que acontece? Pouco a pouco, tece as asas de amor e sabedoria, com que mais tarde desferirá venturosamente os voos sublimes e supremos na direção da eternidade. Aqui a gente fecha esse capítulo. Pessoal, perceber a grandeza de estarmos no plano carnal, de termos esta oportunidade de experienciar esta etapa, mais uma etapa como seres humanos aqui no planeta Terra, mesmo que temporariamente abafado, nós temos condições de crescer muito, nós temos problemas, sim, não é verdade? Dia a dia a gente tem que enfrentar muita coisa, isso é complicado, porque nós temos um corpo físico, isso nos limita muito. E o que acontece? Eu tenho que aprimorar as minhas qualidades através de novos meios. Emmanuel citou isso na lição. Porque esses novos meios são o quê? As minhas novas necessidades. Eu vou encontrando essas necessidades de acordo com com os meus desejos, os meus anseios espirituais para o meu crescimento. Então, é lógico, eu vou mudar. Aquilo que era prioridade antes já não é mais. Eu começo a abrir mão para que venham novas necessidades. Então eu vou promovendo em mim perdão, liberdade. Eu vou me dando o direito de ser feliz. Por quê? Porque eu quero ser feliz. É simples assim. Eu não fico esperando para depois, para daqui a pouco. Não. Eu começo a provocar. Olha, isso é um método sistematizado. Ou eu mergulho para dentro de mim e faço essas perguntas, ou eu fico enroscado no tempo. Tá? E aí, conforme nós colocamos logo no início do estudo de hoje, eu não abro mão
daquelas informações que já cumpriram sua parte na minha vida. Então eu prefiro carregá-las, que eu sou assim mesmo e pronto. Você já me conhecia a mim assim, né? Já me conheceu assim, agora me aguenta. Está incomodado? Se mude. Na é verdade, quanta gente não pensa assim? E perde a maior fatia e a mais saborosa de todas deste bolo chamado vida. Tá? Vida. É simples dessa forma. Mas nós esquecemos o endereço do simples e o simples se tornou complexo. Meus amigos, estamos tendo uma oportunidade única, rica, maravilhosa. Vamos sim voltar quantas vezes for preciso para recapitular e reaprender, conforme nos elucidou Emma. Mas nós temos essa oportunidade. O nosso corpo físico está desenvolvido, estamos na idade adulta. Por que não ganhar maturidade espiritual agora? Para que esperar a próxima oportunidade reencarnatória se temos tudo? Está tudo aqui. Eu posso ser feliz. Eu posso promover felicidade não só para mim, como para o próximo. E aí, o que me falta? Ah, é perdoar? Então vamos praticar o perdão. Ah, mas eu não consigo esquecer a ofensa. Mas quem disse que para perdoar precisa esquecer? Eu só preciso libertá-lo, deixá-lo sair. E à medida que eu vou fazendo isso, eu vou entendendo que progresso tem a ver com qualidade de vida. Conforme eu vou escolhendo ser feliz, eu vou progredindo. E eu vou torcendo para que você também seja, porque você se torna um aliado e não um concorrente da minha felicidade. Então, que possamos promover felicidade e aproveitar esta oportunidade de ouro que estamos tendo no plano carnal. Isso é progresso espiritual. Isso é desenvolver-se interiormente. Isso é conhecer a si mesmo. Isso é reforma íntima. Então, que possamos todos, de mãos dadas, buscar as soluções que necessitamos. É novos meios? Vamos criá-los, vamos promovê-los, porque nós fazemos parte da raça humana e carregamos aqui, na consciência, a força que é preciso para ser feliz, para despertar dentro de nós mesmos e tornar este mundo um mundo de amor, de paz e de luz. E uma boa noite a todos. Até a próxima edição do programa Gestos e Valores. Tá? Nós voltamos a semana que vem com mais uma lição do livro Roteiro, né, ditado pelo Espírito Emmanuel. Ó, pessoal, e a lição 3, tá? O Santuário Sublime. Vai ser maravilhoso, tá bom? Tenho certeza disso, tá? Um beijo no coração de todos e até lá! E agora a gente vai para o segundo bloco aqui, né, do nosso bate-papo da noite, que é o fechamento aqui, que eu vou só dar uma lidinha rápida no que vocês escreveram, porque o nosso tempo já estourou, tá? Mas eu quero só deixar aqui boa noite a todos vocês. Bom, pessoal, como é que tá? Tá tudo legal? Estão entendendo? Tá tudo certo? Tá? Eu vou, enquanto eu já fiz essa pergunta, eu vou aqui já ler o que o Sindival Dores, né? Sindival de Dores do Turvo de Minas Gerais colocou. Mateus 10 determinou Cristo. Função do homem. O reino dos céus está a vosso alcance. É isso aí, meu querido. Tá? Curai enfermos, né? Purificai leprosos, ressuscitar mortos, expulsai demônios. Olha quanta coisa que o Mateus, o Sindival está colocando, né? Assim eu controlo e dou ordem às células físicas, à retidão das suas funções orgânicas, José Antônio. Perfeito, meu querido, tá? Esse despertar que você colocou aí, esse salto quântico da consciência, né? Vai acontecendo, meu querido Sindival, na medida que eu vou despertando. Nós somos senhores do nosso corpo físico. Para nossas células, eu vou usar a expressão que o Sindival colocou de uma forma resumida. Para as nossas células, meu querido Sindival, e pego na sua mão nesse momento para endossar o seu comentário, nós somos um Deus, tá? Tamanha é a potência energética que nós determinamos ao nosso corpo físico. Um exemplo?
num momento de ira. Imagina eu amaldiçoando o meu corpo físico, como talvez faço muitas vezes. Será que já paramos para pensar nisso? Ah, eu quero morrer. Que ódio que eu tenho disso tudo. Ah, não pedi para nascer. Quem dera fosse assim. Não é verdade? E por que não passamos então a comandar melhor essa máquina das mais perfeitas que existe no planeta Terra, o corpo físico? E olhem, meus amigos, vem sendo aperfeiçoado, hein? Já notaram as inteligências que estão reencarnando? Crianças fantásticas, não é? Então vamos preparar, né, para nós, para o nosso retorno. Eu agradeço a todos vocês que participaram desta edição do programa Gestos e Valores, meus amigos, tá? Perfeito? Vocês são o meu termômetro, dizendo se está tudo bem ou se precisa de aprimoramento. Meus amigos, eu conto com vocês, não saiam daí, nós vamos bater um papo em off, tá? Aguardem-me, eu conto com vocês, deixa eu só fazer o fechamento do programa, né? Na próxima edição do programa Gestos e Valores. Até a próxima segunda, às 10 horas da noite. Até lá, pessoal. Um abraço.